videoaulas, né? Já que nós temos um grupo que está trabalhando na minha casa com os grupos de estudo, continuando aqui com a concordância verbal, tá? E alertando para vocês assim, ó, que não tem nenhum conteúdo atrasado, conforme eu coloquei ele no grupo, tá? Por quê? Porque os grupos que estão lá na minha casa, nós nem entramos aqui ainda no sujeito composto, na concordância verbal do sujeito composto. Nós iremos entrar neste conteúdo com os grupos essa semana, tá? Então já vou colocar para vocês aqui, ó. Quando eu tenho um sujeito composto, o que é um sujeito composto? Sujeito composto é quando eu tenho um sujeito que apresenta mais de um núcleo. Lembrando, né, que o núcleo do sujeito, ou do predicado, aqui no caso nós estamos falando de sujeito, mas que o núcleo do sujeito é o quê? A palavra mais importante do sujeito. Eu tenho o núcleo do sujeito e eu tenho o núcleo do predicado. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante deste sujeito. Então, assim, ó, quando eu tenho um sujeito composto e que ele aparece, o verbo desta oração aparece antes do sujeito, ou seja, o sujeito composto aparece após o verbo, como é que eu devo proceder para fazer a concordância verbal? Como vocês já sabem, o verbo no sujeito composto, a regra geral é, ele irá sempre para o plural. Isso é regra geral, né? Que o verbo sempre vai acompanhar o sujeito. Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai concordar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo irá concordar no plural. Bueno, então, tendo um sujeito composto, após o verbo, o que eu posso ter? O verbo poderá ir para o plural, que é regra geral, ou concordar com o núcleo mais próximo, com o núcleo do sujeito composto que estiver mais próximo ao verbo. Então eu poderia dizer assim, farão a prova do concurso a Maria, o João e o Paulo. Por que o verbo aqui está no plural? Porque eu estou me referindo aos núcleos desse sujeito composto. Quais são os núcleos? A Maria, o João e o Paulo. Então eu tenho um sujeito composto. O verbo, obviamente, vai estar no plural. E como vocês observam aqui, ó, farão vem do verbo fazer, está lá no futuro, né? Então é com a, ó, til, que vocês lembram que é o único tempo que nós conjugamos o verbo com a, ó, til. Ou este meu verbo poderá ficar no singular, né, e concordar com o núcleo mais próximo. Então, fará a prova do concurso a Maria, o João e o Paulo. É uma das regras do sujeito composto quando ele aparece após o verbo. Continuando aqui, gente, quando nós temos um sujeito composto, né? E esse sujeito, quando o verbo desse sujeito for constituído por pessoas diferentes, né? Você tem um sujeito composto, o núcleo desse sujeito é formado por pessoas gramaticais diferentes. Como é que fica o verbo? O verbo ficará no plural, conforme as orações abaixo. Olha só, quando eu tenho pessoas gramaticais diferentes, ó, eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, e seu amigo. Quem é o seu amigo? Seu amigo, eu troco por um pronome pessoal de terceira pessoa. Aqui eu tenho primeira pessoa, aqui eu tenho segunda pessoa, e aqui eu tenho terceira pessoa. Isso aqui é o núcleo do sujeito composto, tá? Tudo isso aqui é o sujeito dessa oração, né? Eu tenho 1, 2, 3 núcleos. Este verbo tem que ficar sempre no plural. Por quê? Porque eu, tu e seu amigo corresponde a nós, tá? Sujeito composto com pessoas gramaticais diferentes, verbo no plural, sempre, tá? Eu, tu e seu amigo são 3 pessoas gramaticais diferentes que correspondem a nós. Então o verbo vai para o plural. Agora, eu tenho um sujeito composto com pessoas gramaticais diferentes. Eu tenho segunda pessoa, tu, segunda pessoa, e tenho seu amigo, que é terceira pessoa. Na prática, na fala, né, eu posso dizer assim, tu e seu amigo vão ao cinema. Isso na fala. A fala aceita que use essa forma. Porém, na escrita, não. Eu
tenho que usar, se eu tenho uma pessoa que é a segunda pessoa, eu tenho outra que é a terceira pessoa, eu sempre vou usar o verbo na segunda pessoa do plural. Quem é a segunda pessoa do plural? Vós. Tá? Então, eu sempre vou usar no vós. Por quê? Porque eu tenho que concordar com a segunda pessoa. Então, segunda pessoa mais terceira pessoa em um sujeito composto, o que vai acontecer? Verbo no plural na segunda pessoa. Então, tu e seu amigo vais ao cinema. Claro que é uma frase bem estranha, mas é assim que é o correto, tá? Que nem eu falei há pouco. Na fala eu posso até usar, vocês, tu e seu amigo vão ao cinema, que é o que a gente usa, né? Porém, quando na escrita eu tenho que usar a forma correta, a gramatical correta. E na terceira pessoa, fica normal, né? Eles vão ao cinema. Então, vocês tomem muito cuidado com isso aqui, ó. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular equivale a nós, vamos. Segunda e terceira pessoa do singular equivale a vós, vais. Terceira pessoa do plural, eles, normal, vão. Continuando, gente, quando nós temos um sujeito composto, ligado por ou, né? Ligado por ou, o verbo ficará no singular se houver a ideia de exclusão. Se a ideia for de exclusão, uma coisa ou outra, o verbo ficará no singular. Porém, se houver a ideia de inclusão, o verbo irá para o plural. Então, vocês têm que ter muito cuidado aqui. Se a ideia for excluir, fica no singular. Se a ideia for incluir, o verbo vai para o plural. Ó, Pedro ou Antônio será o prefeito. Ou seja, ou Pedro ou o Antônio, né? Eu não posso dizer que Pedro ou Antônio serão o prefeito. Por quê? Porque é uma ideia de exclusão. Ou o Pedro ou o Antônio será o prefeito. Agora, melancia, uva fazem bem à saúde. Aí eu incluí. É como se eu dissesse assim, melancia e uva fazem bem à saúde. Aqui eu tenho a ideia de inclusão. Esta ou esta fazem bem à saúde. Tá? Então, ideia de exclusão, um ou outro, fica no singular. Ideia de inclusão, os dois, né, melancia ou uva, fazem bem à saúde. Bom, gente, então terminando aqui a concordância verbal, uma vez que aqueles verbos impessoais, que fazem parte da concordância verbal também, vocês já têm em um outro vídeo aí, e o pessoal que está no grupo de estudos também já tem presencial, que é aquela questão do verbo haver, no sentido de existir, do verbo fazer, indicando o tempo decorrido, e dos verbos que indicam fenômenos naturais, que também fazem parte da concordância verbal, certo? Então, essa aqui é a última partezinha da concordância verbal. Quando eu tenho um sujeito formado por pronomes de tratamento. O que são pronomes de tratamento? São aquelas formas que a gente usa para se referir de uma forma mais respeitosa às pessoas, né? O verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular, embora eu tenha vossa. Ó, Vossa Excelência leu os artigos. Vocês observem que eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular. Por quê? Eu li, tu leste, ele leu. Quem é o ele nessa oração? Vossa Excelência. Então, terceira pessoa do singular. Certo? Vossa Senhoria participará de um congresso em maio deste ano. Mesma coisa, o verbo está na terceira do singular. Eu participarei, tu participarás, ele participará. Quem é o ele? Vossa Senhoria. Tá? O verbo permanecerá na terceira pessoa do singular. Outra coisa, como vocês observaram aqui, ó, eu tenho um deste aqui. Por que eu coloquei deste e não coloquei desse? Porque é o ano em que eu estou inserida. Neste ano, é agora, é ano que está decorrendo. Então, quando está junto a mim, ou mais próximo, eu vou usar o deste. Tá? Vou colocar para vocês lá no grupo, após os vídeos aqui,
exercícios de concordância verbal e gostaria que vocês fizessem. Alguma dúvida é só chamar no privado. E o nosso próximo conteúdo da próxima semana será a concordância nominal. Como o nome já diz aqui, ó, concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito ao qual ele se refere. A concordância do nome já está dizendo, concordância nominal, concordância entre nomes, entre termos, tá?